Esportes Gerais está no ar. Veja nesta edição uma matéria muito bacana sobre patinação artística e entenda por que este esporte é tão admirado. Você não pode perder o Krav Maga, um esporte que não há regras e nem competições, mas tem como objetivo ensinar a arte da defesa pessoal. É a vez do queridinho dos brasileiros. No quadro Esportes Olímpicos 2016, o tema é futebol e nós batemos um papo legal com a galera do Cruzeiro. Fique ligado, não saia daí, o Esportes Gerais está começando. Se equilibrar enquanto realiza movimentos perfeitos durante uma competição não é fácil. Este é um desafio para os praticantes da patinação artística, um esporte de alto rendimento e precisão. Não há quem não fique hipnotizado ao assistir à patinação artística. Toda a beleza do esporte atrai muitos olhares. Cláudio atualmente é professor de patinação. Ele se encantou pela modalidade ainda na adolescência. O colégio que eu estudava implantou a modalidade de patinação artística. E desde então eu me apaixonei pelo esporte, né? Percebi que era um esporte que exigia muita concentração, exigia muita resistência, muito preparo físico, além de ser um esporte extremamente gracioso. A patinação é muito admirada pela sua beleza. Porém, toda essa elegância é fruto de um treino muito pesado. Como em todo esporte de alto rendimento, alguns movimentos são muito difíceis de ser executados e exigem concentração. A maioria dos atletas geralmente sentem os saltos um pouco mais de dificuldade para fazer os saltos. Porque a gente tem saltos a partir de meia volta no ar, uma volta e meia, 2 e 3 voltas no ar. Então, geralmente são elementos mais complexos para fazer. Gasta um tempo de treinamento. O mais difícil que eu acho assim, é a questão do salto. Porque se fizer alguma coisa errada, ele sai todo errado. Então tem que ser muito certinho, ombro encaixado, postura certa. Além de muita concentração e técnica, o preparo físico também é fundamental. As pernas e articulações são muito exigidas neste esporte. Minha musculatura, principalmente da perna, fortaleceu muito. A questão de fazer atividade física, né, melhorou bastante também pra mim. Isso foi bem legal, principalmente as pernas. Fortaleceu muito. Por não ter restrição de idade, a patinação proporciona boas experiências como esta. Mãe e filha se divertirem juntas enquanto patinam. É uma delícia. Eu acho que isso nos uniu mais, né, como mãe e filha, porque dá para trocar ideia, a gente troca experiências, tem certas técnicas que ela pega mais rápido do que eu, tem outras que eu pego mais rápido que ela, e aí a gente começa a trocar, né, essa questão de como fazer, como fica mais fácil, eu conseguir dessa forma. Então ficou bem legal como mãe e filha essa junção e a gente ter esse esporte que a gente pode conversar sobre isso. E como que é pra você ter a sua mãe na sua turma de patinação? É muito divertido, né? É ótimo falar com ela que nos 40 ela tá aqui tomando tombo comigo. Gabriela tem só 9 anos, mas já aprendeu muita coisa. Eu tô começando a aprender a fazer agachadinho de uma perna, mas eu já faço com as duas. Eu faço mãozinho pra frente e pra trás. Eu tô aprendendo também, eu já sei um pouco a andar sem uma perna, só com a outra. Eu também já sei a patinar, eu também sei fazer machadinho, um monte de coisa que eu sei fazer na patinação. Eu sei rodar, dar giros. E ela também diz por que gosta tanto de patinar. Parece que enquanto a gente patina, a gente vai voando e tudo. Eu gosto muito dos passos também, eu gosto de tudo mais ou menos que tem na patinação. Eu gosto muito de patinar. O foco agora é defesa pessoal. Nós viemos praticar o Krav Maga, uma modalidade que trabalha movimentos de contra-ataque e autodefesa. O Krav Maga é a única luta reconhecida mundialmente como arte de defesa pessoal. Por isso, não há competições nem regras.
Rony pratica Krav Maga há 20 anos. Para ele, a atividade não tem muitas restrições de idade. Para desenvolver, basta ter dedicação. O Krav Maga serve para todo mundo. Então você tem mulher, você tem criança, você tem idosos, você tem jovens, tá? Serve para qualquer um. Então a gente nas academias recebe esse tipo de aluno e normalmente junto. Tirando as criancinhas de 5 a 8 anos, tem um horário especial, os adultos, a partir de 10 anos, 8, 9 anos, já vem treinando com os adultos, não tem problema nenhum. De origem militar, a técnica do Krav Maga visa simplificar e aumentar a força dos movimentos de contra-ataque. Não só no Brasil, mas hoje a violência existe no mundo inteiro. Tá? Se a gente vai pegar países que não tem violência urbana, às vezes tem atentado terrorista, tem situações de agressões de um bêbado, ou violência sexual. Então, eu acho que o que atrai mais as pessoas para cá, não só a violência, tá? Principalmente a violência, mas também para fazer uma atividade física, um ambiente saudável. Além de utilizar a técnica para defesa pessoal, o Krav Maga ajuda a desenvolver autoconfiança. E isso te ajuda para outras coisas na vida, né? No trabalho, na escola, no profissional em geral, né? Com respostas simples, rápidas e objetivas para situações de perigo, a arte da defesa pessoal ensina aos cidadãos comuns como podem se defender. A gente reage quando já não tem mais nenhuma outra opção. Mas a gente reage. Você também não reagir a uma reação. Às vezes ela dá certo. Isso tudo tem que ser avaliado, assim, centésimo de segundo. Porque tem hora que eu tenho que reagir para sair bem da situação, mas eu preciso de treino para isso. Imagina ser jogador de futebol e defender a camisa de um grande clube. E como seria vestir as cores da seleção brasileira? Pois é, muitos jovens conseguem realizar esse sonho. E o que seria apenas um desejo de criança pode se tornar motivo de orgulho não só para o jogador, mas para todo um país. Nesta edição do Esportes Olímpicos 2016, nós batemos um papo bacana com a galera do Cruzeiro. Gabriel, Igor e Pedro. Esses 3 amigos têm um sonho em comum, o de ser jogador profissional. E apesar de jovens, já passaram por momentos difíceis para realizar esse sonho. Acho que no começo é muita pressão, né? Eu não estava acostumado com isso. Cheguei no Cruzeiro com 9 anos. Às vezes minha mãe tinha muito desafio para me levar para treinar e tal, até eu ficar alojado aqui. E aos poucos as coisas foram se acertando. E eu acho que agora falta muito pouco para me realizar meu sonho. E os seus, cara? Sim, no começo minha maior dificuldade foi ir treinar, entendeu? Minha mãe às vezes ela tinha que parar de trabalhar para me levar para os treinos e tal. Pegava 2, às vezes 3 ônibus, tinha que andar bastante. Aí deixava minha irmã sozinha, pequena, então era bem complicado isso aí, foi a maior dificuldade. O apoio da família é essencial. Graças a Deus eu tenho uma família que sempre me apoiou muito em tudo que eu quis ou que eu tentei fazer até hoje. Minha mãe é aposentada e minha mãe sempre me acompanhou em todos os lugares onde eu fui. E se não fosse o apoio de todos da minha casa, eu acho que eu não teria conseguido chegar onde que eu cheguei até hoje. Você já passou por algum momento difícil assim que você pensou em desistir? Passei, eu acho que... Estou num momento recente, né? Estou voltando de lesão agora. Tive uma lesão no final do ano passado na tíbia, onde que tem 8 meses que eu fiquei parado. E pensei muita coisa, passou muita coisa na minha cabeça, como que eu ia voltar, se eu ia estar bem, se eu não ia sentir dor mais, que foi uma lesão onde que quase quebrou o osso da minha perna. Mas graças a Deus deu tudo certo. Tive muito apoio dos meus amigos, meus familiares, o clube que me ajudou muito, o Cruzeiro me deu muito apoio para voltar. E graças a Deus estou voltando agora e vamos seguir em frente. E você, o que notou de diferente depois que começou a jogar futebol? O futebol é uma grande escola da vida, né? O futebol nos ensina a ter um grande convívio social, a gente aprende a conhecer outras culturas, a saber lidar com outras pessoas, então o futebol foi muito bom em relação a isso.
Ser jogador de futebol também envolve seleção brasileira. Afinal de contas, as Olimpíadas estão batendo na porta. Olimpíadas aqui no Brasil, a chance aumenta muito mais. A torcida aqui abraçando o time com o nosso craque Neymar. Acho que esse ano o Brasil tem muita chance de conquistar esse ouro inédito aí. Por falar em Olimpíadas, em 88, o jogador Hamilton de Souza, o Careca, foi um dos responsáveis por conquistar pela seleção brasileira a medalha de prata nas Olimpíadas de Seul, na Coreia do Sul. Sempre eu tive um sonho, né, de poder ou disputar uma Olimpíadas ou disputar uma Copa do Mundo. Infelizmente não deu para eu poder disputar uma Copa do Mundo, mas deu para eu disputar uma Olimpíadas, né? Uma Olimpíadas que foi sensacional, né? Apesar de em 88 nós termos ficado em segundo lugar, medalha de prata, mas o Brasil ele fez uma base para a seleção ser campeã na Copa de 1994, né? Que foi a base da Olimpíadas de 1988. Por compartilharem do mesmo sonho, os três jovens construíram uma amizade que tem como base o futebol. É muito bom, sabe? O Igor, tô jogando com ele desde os 10 anos, a gente jogou junto na América, então já tem 8 anos a gente tá junto. Depois vim pra cá conhecer o Gabriel também, nós três somos muitos amigos próximos, entendeu? Então o convívio é muito bom, a gente, como você falou, a gente passa mais tempo aqui do que com a família, então é fundamental ter um bom convívio. Vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. No próximo bloco você confere como nos saímos numa volta de bicicleta na Lagoa da Pampulha. E a entrevista especial é com a maratonista Laura Barreto. Chegou a hora de colocar a mão na massa aqui no Esportes Gerais. Nós somos desafiados a dar uma volta de bicicleta na Lagoa da Pampulha. São 18 quilômetros de um dos cartões postais mais importantes de Belo Horizonte. Não saia daí, o Em Ação está começando. Uma das atividades físicas mais praticadas por quem deseja estar em forma é o ciclismo. Além do visual, a Lagoa da Pampulha possui pistas próprias para a prática, o que atrai aqueles que querem andar de bicicleta. Andar de bicicleta alivia o estresse, fortalece os músculos, além de trazer benefícios para o sistema cardiovascular. Para pedalar 18 km é necessário muito fôlego e resistência. Apesar do desgaste, o visual da lagoa compensa qualquer cansaço. Em alguns momentos, a competitividade falou mais alto e as pedaladas ficaram mais fortes. Galera, andar de bicicleta é muito divertido, mas não é fácil não. Mas vale muito a pena, porque andar de bicicleta, mesmo que seja cansativo, olhando a paisagem da Lagoa da Pampulha, é muito bonito. São 18 quilômetros, mas que compensam, né? Pois é uma atividade prazerosa e que faz muito bem à saúde. Ela é escritora, blogueira, relações públicas, atleta e foi uma das escolhidas para o revezamento da tocha olímpica aqui em Minas Gerais. A entrevistada especial de hoje é a maratonista Laura Barreto. Seja bem-vinda, Laura. Obrigada. Conta pra gente quando você começou a correr.
Então, eu comecei a correr nova, mas parei pelas circunstâncias da vida, de casamento, filhas e trabalho, e voltei a correr para valer há 1 ano e meio. E o que te motiva a continuar correndo? A corrida me trouxe muitas coisas, amigos incríveis, muito mais do que o condicionamento físico. A corrida proporciona uma mudança de vida que melhora tudo, um aspecto geral, a vida no aspecto geral. E como foi sua trajetória até você chegar onde você está? Então, eu comecei a correr pelo motivo que eu acho que a maioria das mulheres começa, que eu queria perder alguns quilinhos. E acabei me apaixonando pela corrida e levei a sério. E aí eu resolvi fazer uma meia maratona no Rio de Janeiro e fiz essa primeira meia maratona no ano passado, em 2014. E quando eu terminei a meia maratona, eu decidi que eu queria fazer uma maratona. E aí uma amiga me indicou um grupo de corrida que eu faço parte. E eu falei, poxa, eu já tenho um blog, eu tenho 150 mil seguidores, eu vou fazer disso algo maior, algo que faça com que as pessoas queiram sair do sedentarismo. E aí, para fazer disso alguma coisa que tivesse um apelo, eu resolvi unir com a questão social e ajudar institutos que cuidavam de pessoas com câncer. E essa ideia foi o que trouxe mais força para o projeto. E não foi à toa, foi porque eu convivi com um paciente com câncer, que foi a minha mãe, durante 14 anos. Então eu sei que o desafio que essas pessoas, que os pacientes travam é muito difícil e que o desafio também para os hospitais que cuidam dessas pessoas de forma voluntária é maior ainda. E assim, quais foram as atividades que você exerceu antes de ser corredora? Então, eu sou formada em comunicação, né? Formei aqui na PUC e depois disso eu trabalhei em grandes empresas como a Unilever, como a Shell e caí para a área comercial e fui muito feliz na área comercial durante muito tempo. E no final do ano passado, no começo do ano passado, está fazendo 1 ano agora, eu acabei sendo desligada da empresa onde eu trabalhava e aí que eu decidi tomar um rumo de uma carreira solo, vamos dizer assim. E qual a sensação de ter sido escolhida para ser uma das condutoras durante o revezamento da tocha olímpica? Olha, eu acho que essa foi uma das maiores surpresas da minha vida, a maior honra que eu já tive até hoje. Não sei se as pessoas não estão dando a dimensão que é para a coisa, mas é o maior evento esportivo do mundo. São 42 modalidades esportivas e 12 mil atletas, o mundo inteiro de olho no Brasil. Então a chama ela carrega muito mais do que a questão de uma Olimpíada acontecendo no Brasil. É o fato de carregar união, fraternidade, é uma energia muito forte, né? E ser escolhida para isso é um jeito que eu consegui também uma honra de divulgar mais a campanha para o Hospital da Baleia, que é hoje o mais importante para mim. Laura, e como a prática de exercícios mudou a sua rotina? Eu acordo diariamente às 5 da manhã, eu treino às terças, quintas, sábado e domingo. A alimentação mudou, eu acho que muda tudo, porque mudam até as amizades, porque você deixa de sair na sexta-feira porque você sabe que você tem o treino longo. Então exige uma disciplina muito grande, mas em compensação você vê os resultados com muito pouco tempo. Você já nota essa diferença. Eu não sou uma atleta profissional, sou uma atleta amadora, meus tempos não são nada excepcionais, são bem medianos, mas o que faz a diferença é justamente a determinação e a vontade de continuar. Qual foi o maior desafio que você já enfrentou no esporte? Bem, o maior desafio que eu enfrentei foi a Maratona de Roterdã, que eu fiz em 2015, que fez parte do meu primeiro projeto para ajudar um instituto que cuida de pessoas com câncer. E o formato era o seguinte, para cada pessoa que eu chegasse na frente, seria doado R$1 para esse instituto. E 1 mês antes da prova, eu descobri que eu estava com uma periostite, que é uma inflamação no osso. E como eu já tinha me comprometido e já tinha muita gente torcendo, as pessoas acompanhando, eu decidi fazer a prova assim mesmo. E eu corri com muita dor, desde o primeiro passo. Até hoje, quando eu lembro, eu me emociono, porque para conseguir completar essa prova, eu tive que recorrer a muita coisa dentro de mim, do tipo, lembrar da minha mãe, que teve câncer durante 14 anos, que fraturou o fêmur
que eu mesmo estava sentindo dor, que ela fraturou o fêmur 2 vezes por causa de uma metástase óssea, do número de pessoas que estavam contando com aquela ajuda. Então, foi um desafio que eu brinco e falo que Deus é um ótimo roteirista, porque isso trouxe mais visibilidade para o projeto e ainda me fez uma pessoa mais forte e me fez acreditar que todo mundo, quando quer fazer alguma coisa, se levar a sério, consegue. Laura, como você concilia a sua vida de blogueira, né, com a vida de corredora? A vida de blogueira, ela demanda disciplina também. Eu comecei a escrever há 5 anos atrás o blog que chama ociodoofício.com.br sobre marketing. E ele não teve ibope nenhum, ninguém lia. E aí eu decidi resolver escrever sobre coisas do dia a dia e foi aí que começou a me dar a visibilidade e a audiência que eu tenho hoje. Hoje eu tenho 1.500 acessos únicos e 150 mil seguidores escrevendo sobre o cotidiano e sobre o dia a dia, todos os dias. Então, durante os primeiros 4 anos, eu escrevi invariavelmente todos os dias. Hoje eu escrevo menos, uma vez por semana, mas ainda tem essa disciplina. E teve uma coisa que foi o que o blog me trouxe e que é o que está me movendo hoje para esse projeto do Baleia. Foi uma pessoa que eu conhecia, Fabiola Cordeiro. Ela me procurou pedindo ajuda para a gente conseguir uma prótese para ela, porque ela teve a perna amputada em virtude de um câncer e ela queria voltar a correr, era atleta. E eu tentei, fiz campanha nas redes sociais e, para minha tristeza, eu não consegui. E aí eu fiquei sabendo há 3 meses atrás que o câncer da Bila tinha voltado, marquei com ela uma visita, ela já estava em tratamento, quimioterapia. Aí no dia seguinte, quando eu fui encontrá-la, ela faleceu. Então, isso aí me fez ter mais vontade ainda que a campanha do Hospital da Baleia tenha sucesso. Então, eu faço isso pelo Baleia, pela Bila e por mais todos os pacientes que estão travando essa luta contra o câncer. E acho que é por isso que eu fui convidada para carregar a tocha. Laura, muito obrigada. Boa sorte nas suas maratonas e também nas maratonas da vida. Eu que agradeço. O Esporte Gerais fica por aqui. Não se esqueça de nos acompanhar em nossas redes sociais. Fique agora com os melhores momentos do programa. Até a próxima. Tchau.